Fala galera, meu nome é Xande Machado, sou aqui de Lages, Santa Catarina, sou corredor de rua amador mesmo, bem amador, tá? E eu tô vindo aqui conversar com vocês sobre esse esportezinho que eu comecei a praticar há praticamente 1 ano e meio, que eu já consegui motivar algumas pessoas, assim como eu, sedentário, obeso, a correr seus primeiros quilômetros. E uma coisa que eu tenho notado, muito legal nesse mundo, é que a parte mais legal da corrida são os corredores e não os prêmios. Por quê? Porque nessa galera da corrida de rua, muito diferente de um outro esporte que eu fazia, que era o futebol, que eu só me machucava, só brigava, só me incomodava e não jogava porcaria nenhuma, a corrida de rua, além de eu não correr bosta nenhuma, que nem todo mundo fala, eu pelo menos não me incomodo, faço amizade, me divirto e ainda conheço outros lugares, né? Junto com as pessoas que eu gosto, passeio, descanso e me divirto. Uma coisa interessante que eu tenho notado cada vez que eu vou fazer uma prova fora de Lages é que sempre tem alguém com aquela coisa diferente. Que coisa? Aquele materialzinho. É um manguito, é um porta-celular, é uma meia, é uma meinha de compressão, é aquele tênis que parece que saiu da NASA. Então, a gente fica perguntando assim, onde é que o cara compra isso? Então, quem mora no interior sabe que a gente não provém de muitas e muitas lojas, apesar de que hoje na internet você encontra praticamente tudo, né? Então, a gente sempre fica dependendo de algumas lojas. E algumas lojas, além de, no caso da nossa cidade aqui, não terem o material que você procura, por não ter chego aqui essa novidade ainda, ou quando tem um preço muito exuberante, né? Um preço muito acima do que tem em outras cidades, né? Quem é do interior sabe que sofre com essas coisas. Então, na verdade, eu vim aqui trazer algumas coisas para vocês, algumas ideias de um canal, né, de facilidade desses produtos, tá? Porque muitas vezes eu procuro um relógio, uma meia de compressão, coisas básicas, até como um porta-celular para corrida, ou um cantil d'água, ou alguma coisa assim, e não encontra. Ou quando encontra, tá muito caro, né? E a gente que é Nutella, quer sempre ter as coisinhas da hora, que facilita, né? E hoje eu trouxe aqui para vocês uma coisa que eu achei na internet, que eu acabei trazendo para vocês, que é uma mochila de hidratação por um preço muito, muito pequeno mesmo, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse produto? Então, vamos lá, vamos falar sobre a mochila de hidratação. Quando eu comecei a correr, o meu maior problema na corrida era a questão da hidratação, porque eu não sabia como levar água. Inclusive tem um episódio meio cabuloso aí que eu fui inventar uma maneira de levar água e acabei perdendo um celular, porque a água vazou e molhou e detonou o celular, molhou todo por dentro, né? Então, quando eu fui a Florianópolis no ano passado, fui naquela loja lá que é gigantesca, que tem de tudo, que praticamente se a gente tiver R$1 milhão a gente gasta lá, porque ela realmente tem de tudo. Dá vontade até de esquiar umas horas, porque é tanto produto interessante e com um preço tão acessível que a gente fica meio bobão assim com as coisas. Então, a primeira coisa que eu comprei foi essa bolsinha aqui, ó, essa pochete, que é impermeável, né? Ela é para o celular, então tem um espacinho aqui para você passar teu fone de ouvido. Que eu faço o quê? Eu uso essa pochete, eu levo meu celular, coloco a chave do carro, dependendo do lugar que eu vou treinar. E durante as provas eu levo meu celular, como eu não tenho relógio GPS ainda, eu uso o aplicativo do celular aqui dentro para ter uma noção de quilometragem, né? Questão de pace também. E aproveito para levar a minha cápsulazinha, o meu gelzinho, a minha banana seca ali e tal, para poder hidratar durante a prova e consumir o carboidrato. Essa pochetezinha, ela é muito boa, muito legal de usar. Ela já está bem detonadinha, porque eu uso ela toda prova que eu vou e todo treino que eu vou eu uso ela. E depois disso, eu acabei ganhando da minha esposa esse porta-garrafa aqui, ó, né? Ele é muito interessante, ele é bom para pequenas distâncias. Por quê? Porque, primeiro, por ele não ter uma fixação tão firme, principalmente para quem corre acima aí de 10 km, 15 km, ou faz os verdadeiros longões, né?
ele se torna um pouquinho chato, porque se tu levar uma garrafa meio grande, ele fica jogando assim. Se você usar na frente ou usar no apoio da lombar, ele fica jogando e acaba até te machucando umas horas. Então, e com o tempo, o velcro também vai soltando, né? Então ele acaba se tornando muito chato, você não consegue levar muita água, porque às vezes você precisa tomar durante o percurso, né? E você acaba se incomodando com ele. Então, eu levava esses dois equipamentos e estou trocando agora por um equipamento, né? Não que eu vá abandonar a pochetezinha, que eu gosto bastante dela. Mas esse aqui, ele vai para a gaveta. Pode ser que eu use para fazer uma caminhada, alguma coisa assim mais simples, mas ele foi muito bom enquanto deu. Então eu comprei essas mochilas aqui, né? Tem uma rapaziada ali da turma do Mengão que encomendou, o pessoal do César lá também, o pessoal da Pace Sports aí, também vai estar testando essas brincadeirinhas aqui. Ela vem toda lacradinha, tá? Ela demorou uma semana para chegar aqui para mim. Ela vem o cantil separado, né? A bag de PVC, onde você vai colocar a tua água com a mangueira. E vem mais a mochila, que é feita em nylon, tá? O legal dessa mochila é que, assim, ela é pequena, realmente bem pequena. Então, para quem corre ou quem pedala, ela é bem interessante, que ela não é nada desconfortável, tá? Eu tenho uma outra aqui aberta, que eu vou mostrar para vocês alguns detalhes dessa mochila que é maneira, tá? Ela tem esse suporte aqui nas costas acolchoado, que encaixa perfeitamente na coluna, tá? Então ela não vai te irritar. Ela é bem flexível, tá? Ela é toda de nylon, então é bem tranquilo para você levar suas coisas, inclusive até para lavar depois. Mas não façam que nem a esposa de um amigo meu, que resolveu lavar com tudo dentro. E agora, cada vez que ele vai treinar, ele toma um golinho de sabão em pó. Mas é legal, ela é bem interessante, tá? Então vamos falar sobre um pouquinho essa mochila. Ela é refletiva, tá? Então dá para correr à noite, ó. Vocês podem ver que quando pega o flash, ela dá uma brilhada, tá? Essa aqui é na cor laranja, tem cor preta, rosa, verde, a cor que você achar mais legal. Ela tem essas cordinhas aqui para você deixar ela mais firme o teu cantil d'água. Ela vem com o caninho de hidratação, com essa válvula que você só abre ela aqui e toma e hidrata o seu corpo, tá? Ela vem com essas alças toda perfurada, então não vai incomodar, não vai te assar e é emborrachada, tá? Então é difícil de rasgar tudo, ela é bem interessante. Alças ajustáveis, né? Eu fiz uns testes com ela, ela realmente fica bem aderente ao corpo, tá? Ela é bem maneira para você usar no corpo. E também ela vem com essa parte que eu achei mais legal. Como você precisa passar a mangueira, você tem um zíper aqui, né? Só que você não pode fechar todo o zíper porque a mangueirinha fica de fora. Então ele tem essa proteção aqui, que você vai acabar passando aqui a tua cordinha aqui, que ela fica fechada e evita que molhe dentro da tua mochila. Por que eu tô falando evita que molhe? Ah, mas está carregando água, não dá nada de molhar. Porque, além disso, ela tem um compartimento extra, tá? Aqui, que você pode levar o seu celular com seu fone de ouvido, você pode botar a sua chave do carro, pode botar suas outras coisas, porque ele é totalmente independente da bag d'água, tá? A bag é essa aqui, que eu estou tirando para mostrar para vocês. Ela cabe 2 litros, então dá para tomar bastante água, dá para colocar isotônico dentro, dá para fazer bastante coisa com ela. Ela tem uma válvula bem vedada, tá? Então não vai se vazar enquanto você corre. E a parte interessante, ela é térmica. Não quer dizer que é uma geladeira funcionando, né? Mas ela vai manter a temperatura da água. Então, como a válvula é grande, dá para botar até um gelinho aqui dentro, né? Bota um gelinho aqui dentro, põe aquela aguinha milagrosa que na hora que bate o 12, 13 quilômetros, que começa a doer tudo, você toma aquela água. Não faz que nem eu, que tinha que parar em posto de gasolina e tomar a água que eles enchem o negócio de lavar vidro, tá? Que é uma delícia. Então, essa mochila aqui, ela é de origem chinesa, né? Por isso o preço dela tão em conta. Outra coisa legal dessa mochila é que você pode levar aqui na alça, ela tem essas sobressalências que você vai passar em uma sua mangueira, que você pode jogar por trás do seu pescoço, e a outra você pode colocar o seu gelzinho de hidratação, ou outra coisa que você queira falar, o seu MP3, alguma coisa para quem gosta de correr com música, né? É uma mochila bem simples,
serve para galera que corre, para galera do pedal. Se você vai fazer um trail, se você vai simplesmente fazer uma trilha, se você vai fazendo alguma coisa que você exige hidratação durante o percurso, que você vai ficar mais de 1, 2 horas fazendo esse trajeto e vai sentir principalmente no calor, você vai ter essa necessidade de hidratação, esse produto aqui é super maneiro para você. Ah, e quanto que custa? Eu verifiquei aqui em algumas lojas aqui da nossa cidade, 99% das lojas não tinha, mas uma tinha por encomenda. E por encomenda, ela custava na faixa de 130 a 150 reais. Daí, assim como eu falei no início, a gente é Nutella, a gente quer ter as coisas. Mas, por muitas vezes, a gente não quer gastar. E se a gente não quer gastar muito, porque vai que a gente mora num lugar muito frio, né? Então chega no inverno, mas eu não vou correr, eu não vou pedalar hoje, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, a gente acaba deixando essa atividade ao ar livre, que é uma dificuldade para nós, por nós não termos lugares adequados e a temperatura nos atrapalhar bastante, acaba a gente desistindo. Então você não vai precisar investir muita coisa, tá? É uma mochila que custa hoje entre 65 e 70 reais, depende da questão do frete do dia ali, como que vem, se eles mandam por correio ou pela transportadora, e facilita bastante a vida. Eu vou entregar hoje algumas mochilas dessas que eu encomendei para o pessoal da turma do Longão, da Pace Sports ali, e para mais um pessoal do SESI, que vai começar a usar essa coisa. E depois eu vou pegar algumas opiniões, ver se é um produto que realmente vale a pena, mas como eu falei, você não precisa investir muito e você acaba tendo um resultado bem interessante, tá? Facilita na hora de hidratação, você se livra de um monte de coisinhas, né? E consegue se hidratar, correr tranquilão no calor, fazer seus longões, fazer sua pedalada maneira com a rapaziada, por um preço praticamente de uma pizza. Tá bom, galera? Hoje eu trouxe essa diquinha para vocês, espero que vocês tenham gostado. É uma ideia nova, dar uma brincada dessa história de blogueiro aí no Instagram. Quem quiser segue o canal. Mentira, não tem canal nenhum. Segue no Instagram, quem quiser se interessar em alguma coisa, chama via direct, que daí a gente conversa, tá bom? Obrigado por hoje, vamos correr!